Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de física. Bom, nas aulas anteriores, a gente estudou vários assuntos e o último que a gente estudou foi sobre decomposição de vetores. Vimos alguns exemplos e nessa aula de hoje, nós iremos adentrar a cinemática vetorial, falando sobre posição vetorial e deslocamento vetorial, ok? Bom, posição vetorial, também chamada de vetor posição, é o vetor que localiza o móvel dentro da sua trajetória. Bom, para que vocês possam entender melhor, a gente vai fazer aqui um exemplo bem simples. Bom, nesse exemplo, temos aqui dois pontos, né, que vocês podem ver, dois pontos que estão marcados com um X, né? Esse ponto aqui é o ponto de partida e esse ponto aqui é o ponto de chegada. O que mais que a gente pode ver? A gente pode ver aqui uma trajetória, né? Então, vamos supor que tem algum objeto se movendo nessa trajetória. Pode ser até mesmo um carro, ok? Vamos supor que aqui é o carro, tá no ponto de partida, né? E ele vai se movendo ao longo dessa trajetória, certo? Até chegar aqui, nesse outro ponto. E aqui a gente tem um observador, né? Então, se eu quero saber a posição desse carro, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta do observador até o ponto que eu quero localizar esse objeto, certo? Então, se eu quero localizar o carro quando ele estiver aqui nesse ponto, no ponto de partida, meu vetor posição vai ser esse que eu acabei de traçar, certo? Mas se eu quiser saber outra posição outra localização, aliás, desse carro, por exemplo, se eu quiser saber o vetor posição quando ele estiver nessa localização, então, o meu vetor posição vai ser esse. Certo? Então, o vetor posição é basicamente isso. É aquele vetor que ele vai localizar um determinado móvel dentro da sua trajetória, tá? Então, é isso que eu acabei de explicar. Nós temos uma trajetória aqui, a trajetória que o carro percorre. Temos o móvel, né, que é o carro. Temos aqui um referencial, que digamos assim, né, que é o observador. E aí, a gente vai marcar qual é o vetor posição, né? Dependendo da localização que a gente quiser. Se eu quiser localizar esse móvel quando ele estiver logo aqui no ponto de chegada, então o vetor posição vai ser esse aqui, tá? Então, vai depender do ponto que eu quero localizar esse móvel, certo? Então, agora vamos falar sobre deslocamento vetorial. O deslocamento é uma grandeza física vetorial, né? Ou seja, o módulo do vetor, né? O tamanho do vetor, que liga as posições final e inicial. A gente acabou de ver o que é uma posição vetorial. Isso vai ser muito importante quando a gente quiser descobrir o deslocamento vetorial, né? Porque a posição vetorial tem muito a ver com o deslocamento vetorial, certo? Bom, o módulo desse vetor deslocamento nos informa qual é a distância entre o ponto de origem e o ponto de chegada, né? Que é a posição vetorial que a gente acabou de ver, de um determinado móvel. Então, para que vocês possam entender melhor, eu trouxe aqui um exemplo. É o mesmo exemplo que a gente viu anterior, né? Tem aqui o ponto de partida e o ponto de chegada. Observem que eu tracei aqui uma reta, né? Até esses dois pontos. Tenho aqui o observador novamente. E aí, eu tracei essa reta aqui até o ponto de partida. E tracei essa outra reta, né? Esse outro vetor, até o ponto de chegada. Então, eu vou chamar esse primeiro vetor de R1 e esse outro vetor de R2, certo? O R1 é o ponto de partida e o R2 é o ponto de chegada. Vamos supor que aqui também seja um carro, tá? Ponto de partida e ponto de chegada. Então, o meu deslocamento
aqui, ó, o delta R, o deslocamento, a variação do deslocamento vai ser igual o vetor R2 menos o vetor R1. Ou seja, vai ser igual o ponto de chegada menos o ponto de partida. Então, essa subtração, né, dessas duas posições vetoriais vai ser igual à variação do deslocamento. Por isso é importante que vocês compreendam, primeiramente, o que é a posição vetorial, para depois vocês entenderem como calcular o deslocamento vetorial, certo? Bom, mas para essa equação aqui, né, fazer sentido, nós temos que modificar uma pequena coisa. Observem aqui. Se eu tenho o vetor R2 menos o vetor R1, quando eu tenho uma subtração de vetores, né, que nem eu tenho aqui, R2 menos R1, eu tenho uma subtração de vetores. Como é que eu realizo uma subtração de vetores, né? Nesse outro slide, nós temos aqui, ó, o R1 e o R2. Só que eu quero fazer a subtração desses dois vetores. Então, o que que vai mudar? Quando a gente vai fazer essa subtração de vetores, a gente pega o vetor R2 e soma com o oposto do R1, que vai ficar menos R1. Então, vai ficar dessa forma. A gente tem aqui o vetor R2 menos o vetor R1. Então, vai mudar aqui, ó, o sentido do vetor, tá? Então, pessoal, o vetor deslocamento que a gente vai ter dessa trajetória, né? Já que a gente tem aqui o ponto de partida, o ponto de chegada, e a gente tem aqui os vetores, né? A posição vetorial desse móvel, né, nessas duas localizações aqui. Então, a gente vai traçar o vetor deslocamento, que vai ser esse aqui, ó. Certo? Mas eu quero que vocês observem que o vetor deslocamento, ele é diferente da distância percorrida, certo? Mas por quê, professora? Porque a distância percorrida pelo carrinho seria essa aqui, ó. Observem, a distância que ele iria percorrer seria essa. E o deslocamento, o vetor deslocamento que a gente tem é esse. Então, não é a mesma coisa, né? Se a gente fosse aqui fazer a gente tivesse aqui números para a gente calcular, a gente iria perceber que esse vetor aqui, ele é menor do que essa distância aqui que o carrinho percorreu, certo? Então, gente, é isso. O vetor deslocamento é aquele que vai conectar o início de uma trajetória com o final da trajetória de um móvel, certo? Então, vamos para o nosso último exemplo, que nos diz o seguinte. Um carro se desloca do ponto A para o ponto B. Sabendo que o ponto A é igual a 0 km e o ponto B é igual a 100 km, qual é o seu deslocamento? Então, nesse exemplo aqui que eu fiz, né, nós temos aqui o ponto A e o ponto B, né? Que aqui é o ponto A, é o ponto de partida, e o ponto B é o ponto de chegada dessa trajetória do carrinho. Então, nós temos que ele parte do ponto 0 e vai até o ponto de 100 km, não é mesmo? Aqui, a gente tem a trajetória que esse carrinho faz, né? Isso aqui é o quê? É a distância que o carrinho percorreu. Como eu falei, o vetor deslocamento é o que vai unir, né? Ligar ou unir o ponto A, que é o ponto de partida, ao ponto de chegada, que vai ser o ponto B. Então, por isso, a gente tem aqui, ó, que esse vetor aqui, ele é o nosso vetor de deslocamento, porque ele está unindo o ponto A ao ponto B, certo? Então, eu já coloquei aqui, né, que ele é o nosso vetor de deslocamento, e aqui nós temos a distância percorrida, e agora a questão quer saber qual é o deslocamento, né? A gente sabe que a variação do deslocamento é igual
ao ponto de chegada menos o ponto de partida, certo? Então, nós temos aqui que a variação do deslocamento, ela vai ser igual. Quanto que é o ponto de chegada? É 100, né? Temos aqui 100 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui 100 menos o ponto de partida, que é 0. Então, eu vou substituir aqui pelo 0. Então, temos que a nossa variação de deslocamento vai ser igual a 100 quilômetros, certo? Então, gente, temos aqui a variação do deslocamento que a gente acabou de encontrar, né? Que, como eu falei, é diferente da distância percorrida. Bom, gente, essa foi nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Muito obrigada à atenção de todos e até a nossa próxima aula.